versículo de número 1, e depois Coríntios. Aleluia. Mas primeiro nós vamos meditar em Eclesiastes, capítulo de número 5, e versículo de número 1. Aleluia. Que nos ensina nesta noite sobre esse tema que é importantíssimo. Nós, Igreja do Senhor, está meditando, está aprendendo no nome santo de Jesus Cristo. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo, a multidão das palavras. Amém, irmãos? Glória a Deus. O outro texto é 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Aleluia, para nós meditarmos. Aleluia. Primeiro, o embasamento da Bíblia, da palavra, o que a palavra fala sobre a precipitação. Amém? Todos encontraram? Diz assim: não vos enganeis. 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todos podem tomar assento no nome de Jesus Cristo nessa noite maravilhosa. Este tema é importantíssimo para nós. O que é precipitação, meus queridos? É o ato de agir com pressa irrefletida. Agir antes de pensar, tomar decisões fora de, vamos dizer assim, fora de uma reflexão. Porque às vezes nós tomamos muitas decisões, nós agimos de forma apressada no falar, ou nas nossas atitudes, ou nas nossas decisões, e isso se chama precipitação. E a palavra do Senhor em Eclesiastes, como nós lemos, e também em 1 Coríntios, diz que nós precisamos ter cuidado, nós não nos precipitar, nós temos cuidado com a fala, né, irmãos? Mas não é só a fala, é com os gestos, é com as atitudes. Nós, Igreja do Senhor, nós precisamos ter muito cuidado, porque há uma precipitação por parte de muitos irmãos que causa danos, que causa contendas, que causa confusão, que causa divisão. E nós, Igreja do Senhor, não podemos fazer isso, porque isso ele fere, né? Fere o corpo de Cristo. E nós não estamos aqui para ferir, nós estamos uns para ajudar uns aos outros, para trazer paz, para trazer remédio para uns para os outros. Mas a precipitação, muitas vezes, as nossas falas, as nossas atitudes, elas causam essas coisas, dano, ferimento, para o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, os membros que formam o corpo de Cristo. Aleluia. Muitos se precipitam, muitos não podem ver nada, vamos supor que ele julga que é errado, que ele já se precipita no falar. E a palavra de Eclesiastes diz que nós não devemos nos precipitar em falar, Nós devemos guardar o nosso pé quando nós estamos na casa do Senhor. Nós devemos guardar o nosso pé quando nós
estamos juntos, quando nós estamos reunidos, né, irmãos, nós precisamos guardar os nossos pés e ter cuidado com as nossas palavras. A orientação sempre da palavra do Senhor nosso Deus para nós é que nós temos que ter cuidado, falar pouco. Mas nós percebemos que tem muitos que têm uma precipitação que qualquer coisa ele já fala. Qualquer coisa ele julga se está certo ou se está errado. Qualquer coisa já é um motivo do irmão se precipitar, e nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com a precipitação. Aleluia, amém? Glória a Deus, quem entendeu até aqui? Glória a Deus. Muitos, na sua precipitação, querem impor mudança de direção daqueles que estão à frente de algo e que não é da sua competência. A precipitação, ela traz isso, irmãos. Glória a Deus. Muitos precipitadamente ele diz: eu não concordo com isso, tem que ser assim, tem que ser assado. E não é muitas vezes a competência da pessoa, mas a precipitação ela traz este agravo, ele traz este ato, que ele é um ato que traz muitas coisas ruins para a pessoa e para o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vamos ver, aleluia, alguns irmãos da fé nossa que se precipitaram, e as causas, os danos, as formas que aconteceram, aleluia, desta precipitação. Nós vamos ver um exemplo de pessoas, aleluia, que se precipitaram, como a irmã Maria. Vou trazer aqui a precipitação da irmã Maria, né? Em João capítulo de número 2, versículo de número 1, os irmãos deveriam estar conferindo na Bíblia, né? Para ver se a palavra é realmente isso, né, irmãos? Nós devemos nos acostumar com a palavra, conferir a palavra, para ninguém pregar e a gente ter dúvida, né, irmãos? Porque quem tira a dúvida é a palavra. Amém? Vocês entenderam? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. A irmã Maria, em João capítulo de número 2, versículo de número 1, e versículo de número 2, aleluia, e vem falando sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. E aqui nós vamos ver um exemplo de precipitação. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amém, irmãos? Nós podemos ver aqui a precipitação de Maria, quando ela vê que houve uma falta do vinho naquela festa, e ela, sabendo que Jesus tinha o poder, porque ela conhecia, ela sabendo que Jesus tinha o poder, ela vai ali e diz: olha, Jesus está faltando vinho, vai lá e faz um milagre, faz a transformação daquele vinho. E isso foi uma precipitação. E o que é a precipitação? É você querer, muitas vezes, o seu lado, querer mudar as coisas, ou querer tomar posse de algo que não é seu. Não era para Maria e para ninguém. É dizer para Jesus o dia, a hora, como era que ele devia fazer. Tem muitas pessoas que se precipitam em querer dizer para as outras pessoas que estão à frente do trabalho, da obra de Deus, como fazer as coisas. E isso é uma precipitação, irmãos. Nós temos que ter cuidado, porque Deus já comissionou a cada um, aleluia, já fez, né? Comissionou a cada um para tomar a decisão. E não cabe a mim, vamos supor, pastor, eu julgo que é alguma coisa que eu julgo que deveria ser diferente, porque nós temos esse julgamento em nós, né? Nós queremos apontar o que está certo, o que está errado, sobre a nossa ótica, né?
pela precipitação de reconhecer que aquela pessoa está na frente e foi Deus que colocou. No mesmo caso foi Maria, né? Jesus ia fazer o milagre, mas ela se precipitou, querendo ordenar Jesus: olha, vai e faz um milagre, Jesus. Muda essa história. E aí Jesus ele diz: mulher, o que tem eu contigo? Né? No versículo de número 4, Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, foi uma atitude precipitada de Maria, que traz um exemplo para nós, irmãos. Nós não podemos, nós temos que ter muito cuidado com as precipitações. Amém? Eu estou entendendo? Diz amém? Amém. Glória a Deus. Um segundo caso, que muitos e vários, que eu quero trazer essa noite, é de Mateus, capítulo de número 16 e 21, irmão Pedro, ainda aprendendo sobre o Evangelho, ainda aprendendo de Jesus, ele toma uma decisão precipitada. Glória a Deus, aleluia. João 13, capítulo 6, versículo 6. João, capítulo 3. João 13, versículo 6. João 13, 6. Mas vamos ler até o 10, irmão. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém, irmãos? Vocês puderam ver a precipitação do irmão Pedro aprendendo. Nós não podemos falar outra coisa. O irmão Pedro estava aprendendo como nós estamos aprendendo. Jesus ele vai ali para lavar os pés dos discípulos. É uma passagem que todos nós conhecemos. Jesus, quando ele diz que vai lavar os pés dos discípulos, o irmão Pedro diz: não, Senhor, não, eu não posso permitir que o Senhor venha lavar os meus pés. Olha a decisão precipitada do irmão Pedro. E às vezes nós temos essa coisa. Nós recebemos um comando, nós vemos alguma coisa, nós já dizemos: não está certo, está errado, tem que ser assim, tem que ser assado. Foi o que aconteceu com o irmão Pedro aqui, nessa decisão precipitada. E aí Jesus ele diz: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí o irmão Pedro ele toma mais uma vez outra decisão precipitada diante daquilo que Jesus tinha para fazer, que Jesus falou que ia fazer. O irmão Pedro ele vem e diz: não, Jesus, não, pois então agora, Jesus, não lava só meus pés, lava a cabeça também. Ou seja, mais uma decisão precipitada. E que nós devemos aprender, igreja do Senhor, nós temos que ter cuidado com as nossas decisões precipitadas, com a nossa fala precipitada, né? Não era para Pedro dizer, porque quem era o mestre era quem? Jesus. Quem estava na frente, quem estava na direção era quem? Jesus. Jesus falou: vamos fazer, então só cabe nós o quê? Obedecer. Há um grande mal no povo de Deus, aleluia, eu não vou dizer agora, é sempre, que o povo de Deus é sempre muito, nós somos todos irmãos, né? Mas muitos, desde o começo do povo de Deus, são assim, irmãos, precipitados. Muitos do povo de Deus não querem obedecer as coisas, como se manda, como se ordena, e Deus, ele fez tudo perfeito, meus queridos. Uma das histórias que nós podemos citar
quais nós podemos citar é a história de Datã e Abirã, de Corá. Datã e Abirã. Deus levanta Moisés como o libertador do povo, do Senhor, do Egito. E Deus coloca Moisés como a sua voz, como Deus sempre continua trabalhando dessa forma. Deus não mudou. É por isso que Jesus vem e levanta o pastor na igreja, levanta o irmão Pedro. Depois do irmão Pedro ter se precipitado tanto, mas ele aprendeu, né, irmãos? E é por isso que a palavra do Senhor vem para nós, é para nós fazer o quê? Aprender. Glória a Deus, aleluia. E o Datã, o Corá, ele disse, né, para Datã e Abirã: olha, nós não somos povo de Deus também, né? Nós não estamos debaixo da mesma casa, nós não somos povo, né? Nós não somos representantes de um povo, porque eles foram escolhidos para cuidar, para ser os cuidadores da sua tribo. Todos nós conhecemos a história de Deus mandou Moisés dividir as tribos. E ali eles ficaram representando tribos, o povo. E aí o que acontece? Ele diz: não pode só Moisés, nós também somos de Deus. Não pode só Moisés tomar atitude em nós, Moisés falar no nome de Deus e nós obedecer Moisés. Não pode acontecer isso. Nós também somos povo de Deus. Vamos nos apresentar a Deus e vamos também fazer igual Moisés. E a Bíblia diz, né? Nós conhecemos a história, talvez nem todos conhecem a história, mas você pode ler lá no livro de Números, se eu não me engano é Números, lá no livro de Números, está lá na história. E aí eles foram se apresentar diante de Deus, eles fizeram uma reunião, fizeram um consórcio para querer descredibilizar Moisés, né, para perseguir Moisés. E quando eles chegam ali no dia, né, que eles marcaram lá e foram com Moisés, afrontaram Moisés, quando chegou ali, nós conhecemos a história. Deus rejeitou eles, Deus amaldiçoou, Deus mandou o povo sair de perto deles, porque a terra ia tragar eles e a terra tragou. Porque eles foram precipitados e não queriam obedecer os comandos que era o próprio Deus que tinha, meus irmãos, aleluia, levantado. Deus é quem levanta os comandantes, Deus é quem levanta o pastor da igreja. O pastor da igreja levanta outras pessoas para ajudar, é para ajudar na obra. Eu sou um ajudante, né? Como nosso presbítero irmão, os obreiros, nós somos ajudantes, mas nós não temos como direcionar o pastor, dizer: não, pastor, é errado, se eu tenho que fazer assim. Não, pastor, é errado, se eu tenho que fazer assado. Você vê, os irmãos estão entendendo? Nós não podemos, irmãos, isso é precipitação, né? Porque não cabe a nós, né? É responsabilidade dele. Se estiver certo, se estiver errado, quem vai responder pelo certo ou pelo errado é ele, não somos nós. Mas quando nós tomamos cabo de algo que não é da nossa competência, da nossa responsabilidade, Deus, irmãos, ele pune. E foi o que aconteceu. A ação era de Corá se levantou, mas aí Datã e Abirã se associou a Corá. O que foi que aconteceu? A terra veio e tragou eles com família e tudo, né? Então as decisões precipitadas, elas trazem mal, irmão. Muitos males, de morte espiritual e também carnal, irmão. Nós temos que ter muito cuidado com a precipitação. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, glória a Deus, o irmão Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 21, o irmão Pedro aprendendo, né? São muitos, mas eu trago o irmão Pedro porque é mais conhecido, né, irmãos? E há um exemplo para nós, igreja, de um homem que ele fez o que? Ele aprendeu. Com a sua precipitação, ele aprendeu. Ele estava ali aprendendo de Jesus. Mateus capítulo 16, 21. Glória a Deus. Diz assim: desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando
parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Você está entendendo? Olha a decisão precipitada. Eu estou trazendo a decisão do irmão Pedro aqui, mas é para o nosso aprendizado, irmãos. Não estou criticando o irmão Pedro, estou trazendo aqui o fato, né, da precipitação e o mal que traz a precipitação. Continue, irmão Márcio. Ele, porém, voltando-se, disse, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas são as coisas que são dos homens. Você está entendendo, irmão? A precipitação, ela traz uma influência de Satanás sobre as nossas vidas. Nós temos que ter cuidado, irmão. Você está entendendo? Jesus, ele estava falando ali, e o irmão Pedro repreendendo Jesus. Eu tenho visto, irmão, pessoas repreendendo, né? Repreendendo as autoridades espirituais que o Senhor constituiu na igreja, querendo direcionar. Ah, não, está certo, não é para cá. Não, irmão. Nós perguntamos a nossa autoridade: é para ir para cá ou é para ir para lá? Se você tem dúvida, se você não quer esperar, pergunta. Mas não se precipite. Amém, irmão? Você está entendendo? Não, senão, assim, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Ela traz um dano terrível, irmão. Ela dá legalidade para Satanás operar nas nossas vidas. Para Satanás trazer às nossas vidas coisas ruins, coisas que vão desagradar a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Porque aconteceu com o irmão Pedro. A precipitação dele deu lugar a Satanás. Aí Jesus disse: olha, sai para trás de mim, Satanás, né? Porque você não conhece as coisas do alto, do céu. Você só conhece as coisas humanas, as coisas materiais. O que é que Jesus está repreendendo, irmão? A precipitação e a influência de Satanás através da precipitação do irmão Pedro. E nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós não sermos influenciados por Satanás. Porque a precipitação, ela abre espaço para que Satanás tenha legalidade de trabalhar nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número, aleluia, 26, versículo de número 6. Glória a Deus. Nós vamos ver mais uma influência de Satanás através da precipitação, irmãos. Aleluia. E esse aqui é muito conhecido também de nós, mas muitas vezes a gente passa batido, não presta atenção. Mateus capítulo 26 e versículo de número 6, irmão Marcos. Nós vamos ler até o 13. Diz assim, ó: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se um dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, lhe disse: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez-no preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês entenderam a precipitação dos discípulos? A mulher chegou e derramou sobre Jesus aquele
por que as coisas da igreja funcionam assim? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que isso? Por que aquilo? Isso é precipitação, irmãos. Nós temos que ter cuidado. E aí, quando nós vamos para o livro de João, este que nós acabamos de ler, é interessante. Eu acabei anotando errado aqui, mas nós achamos o nome de Jesus. Mateus 6, deixa eu ver, mostrar para os irmãos que é importante, porque na minha anotação eu acabei confundindo aqui. Glória a Deus. Mateus 26 e 6. Glória a Deus. É sobre o jantar, né? Então, João 12 e versículo 1, irmão. João 12 e 1. É isso aqui que eu tinha que anotar, viu, irmãos? Eu acabei anotando errado. João 12 e versículo de número 1. João 12 e 1. Vai citar esse texto que nós acabamos de ler agora, irmãos. João 12 e 1. Glória a Deus. Versículo 12 e versículo 4. Não mata. João capítulo 12, versículo de número 4, é o mesmo texto. Esse texto ele é falado ou recitado no livro de Mateus, eu não lembro se é Lucas e João, né? Você tem 3 evangelhos citados mesmo, mas o que está mesmo a compreensão para nós é João capítulo 12, versículo de número 4 até o 7. Vem Marcos. Glória a Deus. Diz assim, ó. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: preste atenção, ó. Você sabe quem foi que induziu os discípulos àquele erro de reclamar sobre o unguento? Foi Judas, irmãos. E os discípulos caíram na ideia de Judas e também reclamaram. Nós temos que ter cuidado, irmão, de não ser precipitados e também não cair na precipitação dos outros. Temos que ter cuidado. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu para os pobres. Aqui foi quem? Judas. Judas começou a precipitação, e aqui vai dizer porque ele havia de trair Jesus, porque ele era traidor. Nós temos que ter cuidado, irmãos. A precipitação, ela traz um mal muito grande. E você sabe por que Judas ele estava falando que não era necessário, que não era certo, né? Porque nós temos esse negócio, não é certo isso, não é certo aquilo, está errado isso, está errado aquilo. Você sabe por quê? Aqui nós acabamos de ver. Não era porque ele tinha um zelo pelas contribuições que as pessoas contribuíam, que as pessoas traziam, mas é porque ele roubava. Aquilo ali não entrou, né? Aquele unguento que dava para ser vendido caro, não entrou para ele poder tirar. Você está entendendo? A precipitação, irmãos, é terrível, meus queridos. Nós precisamos ter cuidado, meus queridos amados irmãos. Eu sei que essa palavra ela é dura, mas é a palavra de Deus que converge, é a palavra de Deus que nos limpa, meus queridos amados irmãos. Vocês entenderam aí? Vocês viram? Quem começou toda aquela história lá foi quem? Foi quem? Os irmãos estão entendendo. Quem começou toda aquela precipitação? Quem foi? Judas, irmãos. Glória a Deus, volta aí, irmão Marcos. Glória a Deus. Volta para a versículo de número 4. Aleluia. Então, ó, presta atenção, irmãos. Então, um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, né? Disse que aquele unguento ali era caro, que não era para fazer aquilo para aquele unguento. Aí o irmão já te esclarece, Aí o que acontece nas outras duas passagens diz os discípulos, porque os discípulos também caíram na mesma precipitação de Judas. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, para nós não cairmos na nossa própria precipitação e muito menos nas precipitações dos outros. Nós temos que ter cuidado, igreja. Amém? Quem está me entendendo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. E nós vamos, glória a Deus, para o último exemplo
E agora, o exemplo de nós não sermos precipitados. O bem que nos causa, irmãos, nós não ser precipitados. O bem que causa nós termos cuidado, nós procurarmos andar com cuidado, nós não se precipitar nas coisas. Mateus capítulo 16, versículo de número 13, irmão. Mateus 16 e 13. Nós vamos ver o exemplo humano. Olha, irmão Pedro aprendeu. Glória a Deus. Por isso que eu trouxe muito irmão Pedro, porque tem o antes do irmão Pedro precipitado e tem o depois do irmão Pedro agindo de forma certinha, de forma correta. Diz assim, nós vamos ver até o 17, viu, irmão? Glória a Deus. Diz assim, ó. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes: e vós? Jesus disse: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha como é maravilhoso, irmão, quando nós não somos precipitados nas coisas. Aqui, irmão Pedro, ouvindo a palavra, ele esperou Jesus falar, ele esperou Jesus tomar atitude. E tu, Simão? E tu? E vocês? O que acham que eu sou? Quem eu sou? E aí o irmão Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, porque quando nós nos tornamos precipitados, nós tomamos decisões precipitadas, nós somos inspirados não é pelo Espírito Santo, mas é por Satanás. O irmão Pedro antes foi o quê? Induzido por Satanás. Jesus disse: olha, parte para trás de mim, Satanás. Quando o irmão Pedro foi precipitado, mas agora o irmão Pedro ele esperou, Jesus perguntou, e ele só respondeu o que Jesus perguntou. Ele não foi precipitado, ele respondeu: olha, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro. Aleluia, porque o irmão Pedro, irmãos, aprendeu. O irmão Pedro parou de ser precipitado nas coisas, de querer entrar, ou dominar, ou falar, ou fazer algo que não era da competência dele. Nós devemos aprender, meus queridos. O irmão Pedro, ele foi e aprendeu. Foi muito maravilhoso o aprendizado de Pedro, de forma tão grande, que Pedro, aleluia, teve a graça de Jesus transformar Pedro no primeiro pastor. Fora ele, Jesus foi o primeiro pastor da igreja, foi Jesus. Mas quando Jesus ele vai voltar ao céu, ele chama Pedro e ele diz: Pedro, não me amas, porque Pedro já tinha se precipitado muito, mas Pedro já tinha aprendido. Pedro ele procurou aprender. Quando Jesus perguntou, ele ficou ali. Jesus perguntou para todos. E aí uns se precipitaram. Olha, é aqui o Senhor, isso, é aquilo, né? É João, é outro. E aí o irmão Pedro ficou ali quietinho. E aí Jesus: e vocês? E você, Pedro? Para você, quem eu sou? Olha como as nossas decisões, irmão, nós não se precipitando, mas agradar a Deus, meus queridos. Aleluia, e é isso que importa, nós agradar a Deus. Aleluia. E aí Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? Aí Pedro diz: te amo, Senhor. E aí Jesus diz pela segunda vez, e Pedro já estava calejado já: Pedro, tu me ama? E aí Pedro diz: te amo, Senhor. E aí Jesus pergunta mais uma vez, e aí o irmão Pedro diz: Senhor, tu o sabes, ou tu o conheces. Aleluia. E aí Pedro diz: Senhor, Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Jesus faz Pedro de pastor, irmãos, porque o irmão Pedro procurou aprender. O irmão Pedro era precipitado nas coisas, ele aprendeu e começou agora a ter paciência. Ele começou a ver, a
Amém, irmãos? Vocês aprenderam sobre a precipitação? Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite, no nome de Jesus. Que esta palavra, irmãos, possa produzir frutos, aleluia, nos nossos corações. Que nós possamos aprender, aleluia, a não ser precipitado. Que nós possamos, irmãos, aleluia, estar empregando força, porque a precipitação é nossa mesma, é do ser humano. Se nós não lutar, se nós não suprimir ela, se nós não lutar, irmãos, nós vamos nos precipitar mesmo. Mas o que nós temos que fazer é empregar força para nós não ser precipitados, porque a precipitação ela traz influência de Satanás nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça.